A tabela periódica é um grande dispositivo que a gente utiliza para organizar os elementos químicos. Então, a tabela, ela organiza esses elementos em ordem crescente numeratômica. Carbono, alumínio, flúor, hidrogênio estão organizados em ordem crescente numeratômica. E ela é constituída por 18 colunas verticais e 7 linhas horizontais. Além disso, a tabela periódica ela tem duas grandes classificações, que estão de acordo com o término dos elementos na sua distribuição eletrônica. Então, a gente tem 4 possibilidades de término. Os elementos podem terminar em D, em F, em S ou P. Para os elementos que terminam em D ou F, a gente diz que eles são elementos de transição. E para os que terminam em S ou P, a gente diz que eles são elementos representativos. Além disso, a tabela periódica ela traz também uma outra organização. Parte dos elementos classificados como metais e a parte dos elementos classificados como ametais. Os metais são aqueles elementos com tendência em perder elétrons, que são chamados de cátion. Quem perde elétron fica com carga positiva, ou seja, eles são eletropositivos. E são aqueles elementos que oxidam, que é justamente a definição de oxidação, é perder elétrons. Os ametais, que ficam na parte direita da tabela, são os elementos contrários dos metais. Têm tendência em ganhar elétrons, formam ânions, ou seja, se ganham elétrons, ficam com carga negativa, são eletronegativos. E o contrário de oxidação é chamado de redução. Eles reduzem justamente porque eles ganham elétrons. E aí, para finalizar, a cara da tabela periódica é essa, né? E onde a gente tem a organização das colunas por blocos. São 4 grandes blocos. As 2 colunas iniciais comportam os elementos que, de acordo com a distribuição eletrônica, terminam em S. Depois a gente tem 10 colunas baixas, que são os elementos que terminam em D. E depois a gente tem mais 6 colunas altas, que são os elementos do bloco F. E fora da tabela periódica, a gente tem o bloco dos elementos que terminam em F. Na verdade, esses elementos eles estão fora para a tabela não ficar tão larga e difícil de se analisar. Mas eles estão internamente escondidos no que a gente chama de família dos lantanídeos e família dos actinídeos. E essa é o nosso resumo sobre a tabela periódica.